Boa noite, 30 de outubro, estamos terminando o mês, véspera de Halloween. O tema não poderia deixar de ser Halloween. Nós vamos ver como foi, qual a história, o que está por trás. Ali aparecem os Jacks, Jacks de Lamper, Jacks de Lanterna. Tem uns. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Tem uns morceguinhos aí também, umas árvores retorcidas. Aliás, aproveitando a deixa, lá nos Estados Unidos, nessa época, é muito comum tu ter caso de incidência policial. O pessoal chama a polícia porque para os americanos é uma das datas mais importantes do ano, uma das datas comemorativas. E eu estava vendo uma notícia recentemente que a polícia foi lá no bairro, foi acionada não sei quantas vezes, porque um morador, para comemorar o Halloween, ele botou uns bonecos com sangue artificial lá, e as pessoas acharam que era gente morta mesmo na frente da casa do rapaz. E não é a primeira vez que isso acontece, tá? Todos os anos acontece algo parecido. Doces ou travessuras. Lembrando que é uma data comemorativa que ela é principalmente de países ingleses, mas ela está se popularizando também no Brasil. Principalmente da Irlanda, né? Sim. Tradição druida e céltica. O Dia das Bruxas, ou Halloween, é um evento tradicional e cultural, que ocorre basicamente em países de língua inglesa, mas com especial relevância nos Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido, tendo como base a origem as celebrações dos antigos povos, os povos celtas, os druidas, né, século III. Lembrando que... Reino Unido, Inglaterra e Escócia, né? Sim. E País de Gales. E Irlanda do Norte também. Ali tem as duas, né, norte e sul. No Reino Unido tá É que uma pertence à União Europeia e a outra não. Lá na Escócia, e a outra saiu lá na no Escócia Brexit. eles têm um monstro de Halloween de estimação, né? Que é o monstro Lago Ness. É. A Nessie. Outras características. Witches Day. Eles têm aqueles kilt, eles têm aquelas gaitas de foles, né? Para quem agora de cabeça não está associando a Escócia, Escócia é o país do monstro do Lago Ness, o país país do whisky. Do whisky. Os primeiros pais fundadores dos Estados Unidos tinha muito escoceses e irlandeses no meio. Uhum. Junto com judeus e outros, né? E eles trouxeram essas culturas, trouxeram para a América. Então, a história. E ali, mais tarde, a gente vai comentar a questão do gato preto, tanto a visão positiva quanto negativa. Originalmente, o Halloween não tinha relação com bruxas. Era um festival da colheita, na verdade. Né? Festival do calendário celta da Irlanda, festival do Samhain, celebrado em 30 de outubro e 2 de novembro. E marcava o fim do verão. Samhain significa literalmente fim do verão. Se fosse traduzir, seria Summer Hain, fim do verão. Uhum. Então, origem pagã. A origem pagã tem a ver com a celebração celta chamada Samhain. Tinha como objetivo dar culto aos mortos. Nós aqui seria o primeiro, 2 de novembro, para eles é o 31 de outubro. A festa dos mortos e o primeiro seria o de Todos os Santos. Né? Era uma das suas datas mais importantes. Celebravam que para os cristãos seria o céu e a terra. Para os celtas, o lugar dos mortos era um lugar de felicidade perfeita, onde não havia fome nem dor. As festas eram presididas pelos sacerdotes druidas, que atuavam como médiuns, como medianeiros entre as pessoas e seus antepassados. Dizia também que os espíritos dos mortos voltavam nessa data para visitar seus antigos lares e guiar os seus familiares rumo a outro mundo. Então, Flávio, tu que é espírita, então eu acho que então os druidas eles eram tipo como os espíritas da época, né? Eles atuavam como um intermédio entre o próprio Allan Kardec era um sacerdote druida, né? Uhum. Por isso que esse nome ele foi utilizado no século XIX, quando começou o espiritismo. Por isso que muita gente talvez esteja estranhando o fato de que a gente sempre traz aqui a questão do espiritismo, tá falando sobre o Halloween, tem uma ligação, né? Sim.
Tem uma ligação bem forte. E tem a ver com o carnaval também. Se tu analisar o carnaval, o pessoal do astral é tudo solto. E nessa data, os mortos são soltos no mundo dos vivos, né? Então se mistura tudo, vivos, mortos. É a origem pagã. Tá, aí já foi falado. Uhum. E tem uma tradição que fala que alguns que eram contra, eles não acendiam tochas nem lanternas, porque o calor, a luz atrai os mortos. E a escuridão não atrairia, né? Uhum, Então porque é eles já interessante. são da escuridão, né? É. Tipo, não faz sentido ele ser atraído por algo em que ele já vive, né? Sim, sim. É engraçado, é tipo a história dos zumbis, eu acho que faz uma analogia a isso, faz um paralelo. Muitos filmes sobre zumbis e mortos-vivos, eles são atraídos pelo som, por aquilo que é diferente do ambiente deles. Né? Então se tem um som diferente, uma luz diferente, uma luz diferente, ele Sim. já... Que nem a luz atrai os mosquitos, né? Pernilongos, mosquitos. Sim. No século IV, a Igreja da Síria consagrava um dia para festejar todos os mártires. Então, ali seria a origem católica. 3 séculos mais tarde, o Papa Bonifácio IV transformou um templo romano dedicado a todos os deuses, um panteão, num templo cristão, dedicou a todos os santos, a todos que precederam na fé. A festa em honra de Todos os Santos inicialmente era celebrada no dia 13 de maio, mas o Papa Gregório III mudou a data. Esse cara está sempre mudando as datas, né? Uhum. Para 1º de novembro, que era o dia da dedicação da Capela de Todos os Santos na Basílica de São Pedro, em Roma, Vaticano. Mais tarde, no ano de 840, para Gregório IV, ordenou que a festa de Todos os Santos fosse celebrada universalmente. E esses caras eram daqueles que estavam ligados à Inquisição também, né? Se não me engano. Tem um Gregório, um Estevão. Não sei se era o 8º ou 9º, né? É. E, inclusive uma coisa que eu já citei aqui várias vezes, mas eu sempre cito, acho que a crítica mais pesada que foi feita à Inquisição foi um jogo lançado recentemente chamado Blasphemous. O nome em tradução é blasfemoso, né? E ele fala sobre o ambiente, é um ambiente cheio de tortura, de morte, essas coisas, porque de fato era o que acontecia na Inquisição, né? Então lá eles, muitas vezes, como parte de suprimir as crenças diferentes, as crenças pagãs que eles chamavam, eles pegavam esses templos de povos pagãos que eram dedicados a esses deuses, eles transformavam em igrejas, né? Eles transformavam em igrejas para eliminar todo tipo de crença que não seja católica. E aqui na América fizeram também, com tempos astecas, maias e incas, né? Sim. Toltecas também. Tanto é que foi por isso que teve a Igreja Católica nunca conseguiu fazer isso com as mesquitas, né, com os templos islâmicos. Por isso que durante um período, Mas Erdogan fez o contrário, reformou uma igreja e transformou uma mesquita novamente. Tem muitos, teve lá na idade média, idade moderna, teve muitas guerras entre a Igreja Católica e os povos muçulmanos por conta da crença, né? E os muçulmanos têm ligação também com a questão do ópio, né? A China e aqui na América se fala a maldição de Montezuma e de... Sim. Quais eram os 2 chefes? Atahualpa. Que seria o cigarro, né? Uhum. Os europeus levaram o cigarro para a Europa. A maldição de Montezuma. Olha, levando em consideração os malefícios da nicotina, não deixa de ser. Porque eles trouxeram gonorreia, sífilis, febre, sarampo, rubéola, aquela outra varicela, catapora, e levaram para lá o cigarro, e a maconha e outras coisas. Sim. Mas eu não sabia dessa origem católica aí. Isso aí para mim é novidade. Uhum. É interessante essa... E logo depois eles começam a perseguir as bruxas, né? Sim. No período das Inquisições. Sim. 200, 300 anos de perseguição. Exatamente, porque aqui foi o ano de 840. Ainda não tinha aquela Santa Inquisição, né? E foi de 1100 a 1600 mesmo. Exatamente. 1200 a 1600.
Que não tinha nada de santo. Sim, Santa Inquisição. É até hipócrita, né? O nome é Santa Inquisição. Eu acho Atualmente. eu acho que quando, seja lá onde ele estivesse, quando Deus, seja do plano que ele estivesse, ele olhou aquela Santa Inquisição, a única coisa que deve ter sentido é tristeza. O Halloween, que é celebrado hoje, pouco tem a ver com as suas origens. Era a festa da colheita antigamente. É tipo Perséfone, até lembrar do mito de Perséfone e de Hades, né? Que foi raptado por Hades. Só restou uma alusão aos mortos. O Hades é o correspondente do Anubis egípcio, né? Sim. É o deus dos mortos. Do inferno, né? Só que tem um detalhe. Na crença egípcia, tu tem 2 deuses dos mortos. Um deles é o Hades, um deles é o Anubis, que ele é o guardião do submundo, e o outro Osíris, que é o julgador. Isso, é verdade. Aquele que é verde, né? É o Osíris que julgava as almas. O valor das almas, né? Então, ele era verde, não? Será que era marciano, Osíris? olha, o Osíris era um dos poucos deuses representados como humanoides que tinha na época. Assim como o Krishna era azulado, pele azulada. E o Osíris, ele realmente, a principal característica dele é que ele usava aquele chapéu típico de faraó lá, aquele bigodinho lá de... E é o mesmo chapéu que os papas usam. Isso é interessante. Sim. Aquela tiara, né? Uhum. E ele tinha uma pele esverdeada. Embora, é interessante do Osíris que tem alguns locais restritos, eles tinham uma visão de animal dele. Mas eram locais bem restritos. O que realmente se disseminou foi a imagem do deus humanoide, meio faraó. Porque o Osíris era um faraó, né, na verdade, né? Era um dos primeiros faraós. De acordo com a crença do... O primeiro mesmo foi Menés, né? Aham. Mas de acordo com... São os faraós lendários, né? Que daí entravam os deuses, né? Que eles consideravam... Eles consideravam o Osíris uma espécie de faraó antes do Menés, né? Faraó lendário, né? Faraó mítico. Caráter completamente distinto do que tinha ao princípio. Além disso, foi sendo pouco a pouco incorporada por uma série de elementos estranhos, tanto a festa dos finados como a de Todos os Santos. Todos os Santos 1º de novembro, finados 2 de novembro. Foi daí que misturou, né? Daí que surgiu aquela explosão de monstros, vampiros, fantasmas, essas coisas, bruxas, que misturou tudo. Frankenstein, Drácula. Sim. Embora o Drácula original existiu, né? O Conde Drácula. Sim. E o professor, o médico Frankenstein também existiu. Bram Stoker e Mary Shelley. Muita gente não sabe que criatura é o Frankenstein. Frankenstein, na verdade, é o nome do doutor, né? O monstro é chamado de monstro de Frankenstein. Mas é um golem, não é? É, um golem de carne, que eles chamam. Tinha o golem tradicional, de lá madeira. Dos períodos judaicos, ele era de pedra. E né? Depois de madeira. É. O Pinóquio é um golem também. Exatamente. E o Frankenstein é um golem de carne, né? O Halloween conta com uma série de aditivos com máscaras, acessórios, filmes, bonecos, fantasias de monstros, vampiros, caveiras, diabos, fadas, entre tantas outras, e a famosa frase doces ou travessuras, trick or treat em inglês. Possivelmente a tradição de pedir um doce sob a imagem de fazer uma travessura, trick or treat, doce ou travessura, teve origem na Inglaterra, no período de perseguição protestante contra os católicos. Mary Stuart, 1500 a 1700. Que já foi falado aqui. E ela foi degolada, se não me engano. Já foi falado aqui, quando nós falamos sobre a Santa Inquisição, o Flávio já falou que não foi só os católicos que perseguiram os protestantes. Os protestantes também fizeram. Inclusive, se a gente vê a história da Inglaterra... Seguidores de Lutero, de Calvino. Teve um período da Inglaterra, inclusive, que quem dominou foram os protestantes. E tanto é que eles inibiram... E os Stuart, na verdade, eram escoceses que foram para a Inglaterra. Sim. Tanto é que teve, inclusive, um rei Carlos, que ele vivia em... Carlos I? Não sei se é o Carlos I, eu acho que é o Carlos I. Eu acho que é o Carlos I. Mas foi um deus Carlos, um rei Carlos, que ele vivia em guerra com os presbiterianos da Escócia. E
Nessa época, quando ele esgotou muitos dos recursos do parlamento na época. E isso com o tempo foi... Eu te mandei uns vídeos sobre essas histórias, mais tarde a gente pode passar. E isso Bem com o tempo interessante. ele foi permitindo que os protestantes eles ficassem cada vez mais influentes. E daí chegou um período que eles eram basicamente a maioria dentro do Congresso inglês, e ficou de mãos atadas. A Mary Stuart era considerada bruxa até mesmo. E Gostava de astrologia. Foi inclusive nessa época teve o período do teatro isabelino, que esse período do teatro isabelino, ele foi eliminado por conta da influência que os protestantes tiveram, que eles passaram a banir, considerar ele como uma coisa do diabo, essas coisas, né? Então a Inglaterra ela ficou proibida de ter o teatro, e quem era artista de teatro era perseguido por conta dessa influência protestante que teve na época. Só que aconteceu, com o tempo, claro, eles foram perdendo a influência e o teatro voltou, né? Os calvinos eram bem radicais também. Sim. Principalmente os calvinos, eu acho que eram os mais radicais deles. Que o Lutero, ele não era tão radical assim. Lutero não. Mas teve muita gente que veio depois dele. Sim. Que era... Tá, 1500 a 1700. Nessa época eles tentaram unificar, né? Halloween no Brasil. No Brasil, a comemoração dessa data é recente. Chegou ao nosso país através da grande influência da cultura americana, principalmente vinda pela televisão e pelos cursos de inglês, né? O IASIG, o FISC e o... Na minha época tinha 3. O CN... Eu fiz o brasileiro norte-americano, CNA, aí tinha o FISC e o IASIG. Hoje tem bem mais. Tem curso até online, e gratuitos também. Os cursos de língua inglesa também colaboraram à propagação da festa do território nacional. Valorize e comemore essa data com seus alunos. Uma forma de vivenciar com os estudantes a cultura norte-americana. Faz parte, né? Porque se tu for lá para os Estados Unidos, a maior parte desses cursos eles partem do princípio de que em algum momento tu vá para esses países de origem inglesa, porque tu vai precisar, tu tem que estar um pouco familiarizado com a cultura deles, né? Sim. Porque lá o Halloween para eles é o carnaval pra gente. Né? Eu acho que na verdade eles são mais ferrenhos no Halloween do que o brasileiro no carnaval, inclusive. Para eles comparação, o Halloween deles é tipo Natal como lá no Brasil. A importância que tem esse... E se tu vê as músicas celtas, hoje tem a Lorena McKeown, eu tenho algumas músicas, ela até canta na língua deles mesmo. E é bem interessante, são bem místicos. A Lorena é muito boa cantora. Eu adoro a Lorena. Tem um show dela em Alhambra, que é muito legal. Eu conheci o Palácio de Alhambra, lá em Granada, no sul da Espanha. E ela fez um show lá 2, 3 anos antes. Pena que não coincidiu. Tem uma banda meio celta também que é legal, que é Clannad. Bem legal também. Se escreve Clannad, né? CLANNAD. E ela geralmente é banda formada por mulheres, e elas têm uma voz lírica, uma voz que é algo realmente que ela... E, se não me engano, tem 3 que tocam harpa. Sim. Harpa. Que são, eles usam muito esses instrumentos líricos, né? Harpa, lira. Violino, essas coisas. Isso. Harpa eu acho muito bonito o som da harpa. Não é à toa que eles dizem que a harpa é o... Aqui nós temos a harpa paraguaia, né? É uma música bonita. Eles dizem que a harpa e a lira é o instrumento dos anjos, né? Porque é muito... na mitologia tem Apolo, o próprio rei Davi na Bíblia. Sim. E tem Orfeu também, né? Orfeu também. Sim. Inclusive no Sanseiya tem um personagem chamado Orfeu de Lira. Ele é o Orfeu, ele é da constelação de Lira. Todo o nosso sistema estelar vai em direção a Lira. Lira e Vega. Lira de Vega, né? Sim. Então, Happy Halloween, fantasias, doces ou travessuras, a abóbora recortada e com uma vela dentro para iluminar, é o Jack Lanterna. Acho muito legal aquelas velas, essas velas. Jack de Lantern. Muitas vezes fazem em casa mesmo, como parte da
da diversão do E Halloween. pela história eles começaram em cogumelos, depois que eles descobriram Sim. que era bem mais fácil fazer, né? E faz parte da diversão do Halloween deles, muitas vezes. Tu Se reunir com a família. Tu gostou daquele filme ali, A Noiva Cadáver? Ele é bonzinho, filho. Mostra interessante a questão do amor, o amor além da vida, né? No pós-vida também. Ele lembra muito Ghost, aquele, só que Sim, aquele lá é mais adulto, né? Esse é mais infantil. E as bruxas, a vassoura tem todo o simbolismo. Sim. Assim como as asas dos anjos, é o simbolismo do levitar, do flutuar. A possibilidade de saída do corpo, né? Sim. Tem algumas pessoas na história que conseguiram levitação, né? Alguns santos católicos e alguns gurus lá da Índia também. Agora aqui nós temos uma continuação com a aula da professora Paula Maier. Créditos aí da Halloween. Tá no slide share, tá? Essa coisa. O que você sabe sobre o Halloween? Esse aqui é o famoso Jack Esqueleto. Jack Esqueleto. Do Estranho Mundo de Jack. Ah. Um dos primeiros filmes infantis, um dos mais famosos filmes infantis que fala sobre o Halloween. E daí conta a história dele e da cidade do Halloween, depois ele descobre o Natal, né? Porque na cidade é interessante a abordagem de que muitas vezes tu cai em rotina. Outro que tem a ver com isso é o Mágico de Oz, né? O Mágico de Oz, sim. Só que o Mágico de Oz eu tenho inclusive Passagem para outras dimensões. Eu tenho o livro do Mágico de Oz. Eu fiquei sabendo que não é só um livro. O Mágico de Oz é só o primeiro que a gente conhece. Mas depois dele teve um monte de outros livros que continuou. Engraçado que essa história aqui... Ali mostra o medo, a coragem. O Estranho Mundo de Jack, eu sempre recomendo... Esse personagem aqui é dessa série. É interessante pelo seguinte, ele mostra a questão da rotina. O personagem, ele vivia na cidade do Halloween. Então, era 364 dias se preparando para o Halloween. Uhum. E o que acontece? Era uma coisa que durava uma noite e o personagem ele chegou a sentir o vazio interior. Então, ele saiu da cidade dele e descobriu a cidade do Natal, né? E daí ele se assustou porque era muito diferente. Daí conta a história dessa... É bem interessante isso. Para aqueles que querem fazer imortalidade física e se assistir o filme dos Drácula, eles dizem que o maior tédio é ser imortal, corporalmente imortal, né? Muitos dizem que é a maldição, né? Que a alma é imortal, não o corpo. O corpo foi programado para morrer, né? Então os caras querem perseguir uma vida eterna carnal. A carne, Paulo de Tarso já dizia, carne é carne, espírito é espírito. Eu sempre que entra nessa conversa, eu gosto de citar uma figura que, quando ela falou aquilo, deu uma pena tão grande dela, que foi a Dercy Gonçalves. Muita gente sempre falava o seguinte, a Dercy é uma pessoa que deve ser muito feliz, quase né? 100 anos. Quase 100 anos, passou dos 100, essa mulher deve ser cheia de vida, é toda feliz. Daí eu vi numa entrevista que perguntaram para ela, Dercy, como é que é chegar a essa idade toda? Ela falou que é muito triste. Porque tu vê todo mundo que tá em tua volta partindo. Tudo partindo. Pai, mãe, amigos e só tu ficando. E daí é muito triste isso. Nós temos exemplo aqui no município. Os irmãos já morreram e ficou só ele. Já com 101 anos. Sim. Realmente não é fácil. Aí tem gente que ia para 140, 150, não sei para quê. Então a celebração é uma tradição dos antigos celtas. Os celtas estão ligados também aos menires, né? A Stonehenge, aquelas pedras lá. Então ali na Irlanda, comemorava o festival de Shanghai e o marco do fim do verão. O evento festejava o final da terceira e última colheita do ano. O retorno dos rebanhos. Interessante que a bandeira da Irlanda é parecida com a da Itália, né? Sim. Muita gente pode perguntar o que é aquele bonequinho ali. Ele é um leprechaun. Ele faz parte do folclore da Irlanda. É tipo um duende. Né? Duende. É o leprechaun. Inclusive tem um filme, tá? A língua deles é bem complicada. Tem um filme chamado O Duende. É um filme trash de terror que fala sobre esse duende. E ele é assim, aquele duende típico com aquele cinto quadradão, que tem uma fivela quadrada, roupa toda verde, que guarda ouro no final do arco-íris. É algo que tá tipo na cultura da Irlanda, tanto quanto o Saci tá na nossa. Saci não. Retorno dos rebanhos para o pasto e renovação das leis celtas.
Halloween é abreviação, o jeito rápido de falar a palavra All Hallows Even, ou seja, Noite de Todos os Santos. Interessante, né? Para nós é o 1º de novembro, né? Uhum. Por que a imagem das bruxas? Roma até chegou a celebrar o Halloween, algumas vezes antes de Cristo, mas depois a festa foi intitulada como pagã e proibida pela Igreja Católica, que apelidou a celebração como Dia das Bruxas. Aí já começou a perseguição mesmo, né? Aí isso já indica o quê? O nome Dia das Bruxas não é um nome bonitinho, é um nome pejorativo. Sim. Que a igreja deu para a festa, que era uma festa religiosa comum, mas a Igreja Católica, como a gente já falou aqui, ela vivia perseguindo quem era contrário a ela. Ela disse, esse aí é o Dia das Bruxas. Por quê? Bruxa é uma entidade maligna, então é o dia das coisas ruins, né? Por isso que chamou de... Agora Hollywood tem mania de pôr mulheres bonitas no papel de feiticeira, né? Uma coisa que eu sinto falta é de filmes que falam sobre aquelas bruxas clássicas. Aquelas velhinhas de caldeirão. Eu gosto mais daquela visão de bruxa, porque é a visão que eles usavam para assustar a gente. As bruxas bonitas são perigosas. Tem uma no folclore eslavo chamado Baba Yaga. Ela é uma dessas bruxas clássicas. A Baba Yaga, ela é aquela bruxa que ela tem uma casa que tem pé de galinha. Mas a principal foi a Évora, Portugal. Até onde eu sei, pelo menos. Sim, mas a da eslava, de Portugal, é mais a mitologia mais lá da Península Ibérica. A mitologia eslava, ela é mais lá naquele que o pessoal fala esloveno, por aí. Eslovênia. Aí já pega a Suécia, a Noruega, a Finlândia, pega o outro. Ali tem a Malévola, Estônia, Letônia, e a Bruxa da Branca de Neve. Tem alguns desenhos que as bruxas nem são tão ruins também, né? Uhum. Símbolos do Halloween, então. Gato preto, as feiticeiras, as bruxas. As pessoas acreditavam que no Halloween o gato não era originalmente preto, ficava preto, pois uma bruxa transformava. Tu vê, até isso, né? Uhum. Os gatinhos, coitados, eles estão entre os animais mais perseguidos. Sofreram por ignorância do ser humano. Né? E, inclusive, eu vi uma pesquisa que mostrou que até hoje um dos animais que mais sofre preconceito é o gato. As pessoas acham que o gato, sei lá, que o gato é mau agouro, que o gato é um animal mau. E eu acho que muitas vezes algumas pessoas ignorantes, elas ajudam a perpetuar essa crença. Nunca tiveram um gato, né? Gato dá azar, ó. O gato não gosta do dono, gosta da casa. Não é assim, gente. O Flávio tem gato. A vida toda eu criei gato. Eu tive mais contato com gato do que cachorro. E eu digo que... Existe gatos irados, mas tem ser humano irado também. Exatamente. E os gatos são animais extremamente inteligentes. E são animais que eles têm muito apego pelo dono. Tem muita autodeterminação. Inclusive, é uma pesquisa que diz o seguinte. O gato ele gosta mais do dono do que da casa. Sim. Né? Tanto é que quando chega alguém estranha, ele foge da casa. Verdade. Né? Mas já não foge da pessoa. Então, a gente não pode maltratar os animaizinhos. Fora que o gato é um animal extremamente inteligente. O ronronar do gato, ele tem uma pesquisa que indicou que ele é bom. O convívio com gato, com criança, é bom porque ele ajuda... equivale ao balançar o rabo do cachorro. Exatamente. O convívio das crianças com gato ajuda a diminuir a alergia. Eu vi uma pesquisa... Não, depende. Se tiver asma, não é indicado. Não, sim, não, mas daí é outro caso. Daí a pessoa ela já vem com problema antes, né? Mas isso evita que surjam alergias tardias. Uma pesquisa que saiu. Não, essa eu não vi. Inclusive eu vou depois até publicar aqui. Passar para o Flávio depois da pesquisa. Então... o convívio com o gato, ele... acalma. Isso. Toda energia negativa é retirada. De acordo com as pesquisas, o convívio com o gato ele ajuda a diminuir depressão. Se tu tiver dor de cabeça, ele vai para cima da tua cabeça e a dor passa. Ele vai sugando tudo que é ruim, ele vai sugando. Sim. Tanto que uns chegam até a adoecer, né? Sim. Quando a energia... Eu chamo efeito arruda, que a arruda também muitas vezes murcha quando tem muita energia negativa. Puxa que nem esponja.
O meu professor de filosofia, ele falava que, em algum lugar eles falaram que o gato, em dado momento, quando ele toma muita energia negativa, por isso que ele some para falecer em Descarregar. algum local afastado. Daí que nós temos os gatinhos aqui, né? Olha os bichinhos, não sei como alguém consegue judiar deles. É. Eu acho que são animais curiosos, animais divertidos. Tem nada mais divertido do que tu tá estressado e ver gato brincar. É. Eu tenho 2 aqui em casa. Caldeirão, aranha, morcego e vela. O caldeirão faz parte da cultura celta e era peça fundamental na decoração. E está inclusive no. Que na verdade eles são gauleses, mas também usavam o caldeirão, né? O Asterix, o Obelix. Se bem que eles têm a ver com celtas Eles são também. celtas, eles são meio eles celtas. são também. celtas também. Os gauleses e celtas eram meio parecidos. A aranha simboliza o destino e a teia cósmica. O morcego significa clarividência, pois o animal capta os campos magnéticos pela sua sensibilidade, enxergando além das formas e aparências. E tem a questão do sonar também, né? Através do som. É ecolocalização, que nem o golfinho. E a vela indica os caminhos para os espíritos. Hoje não se usa mais ela, né? Hoje tu acende o celular, tem a luz no celular, na lanterna. Tem alguns cerimoniais que ainda usam vela, mas não tem necessidade. Isso aí é uma coisa mais antiga, mais tradicional. E o próprio gato preto, no Antigo Egito, era sagrado, e depois a igreja acabou demonizando o bicho, né? E surgiu a peste negra por causa disso, né? De tanto matar gatos, os ratos proliferaram e aumentou a Os gatos, eles infestação iam, de piolho, percevejo, carrapato. os gatos, eles iam pra fogueira junto com as bruxas, né? Que eles chamavam de bruxa, né? Não era bruxa, mas eles consideravam bruxa, eles jogavam. Não, algumas até eram, outras eram. Trabalhavam com ervas medicinais, né? Sim. Eram fitoterapeutas. Preto, roxo e laranja. A laranja, força e energia. A cor roxa é magia presente em toda a comemoração da festa. E o roxo e o lilás também têm a conotação positiva, não só negativa. O preto é ligado com as trevas, bruxas, feiticeiros e magos. E aí tu vai perguntar por que padre freira usa preto. Tem coisas que não tem muita explicação, né? O capa preta, como eles dizem. Sim. Ou aqueles 11 lá que estão lá no Supremo Tribunal. Capa preta, né, não é boa coisa, não. As abóboras. Folclore irlandês conta que um alcoólatra mal educado chamado Jack Miserável, bebeu excessivamente no dia 31 de outubro. E vieram buscar sua alma, mas Jack conseguiu sobreviver. Ele logra o diabo. Continuou bebendo e viveu por mais alguns anos. Quando morreu, não foi admitido no céu. Lembrando que essas abóboras, aqui a gente chama de abóbora de Halloween, né? Mas lá é o Jack O'Lantern que eles chamam, né? É o Jack. Inclusive, a pesquisa aqui, ó, pesquisa saiu na revista Crescer. Aqui, ó. Convivência com gatos diminui risco de crianças terem asma, diz estudo. Pesquisadores acreditam que a exposição precoce, no caso antes, ao alérgeno do felino, torna menor a chance de desenvolver a doença respiratória. Aí depois que já tem, aí pode prejudicar. Interessante. Isso. Essa pesquisa ela foi feita pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Então é interessante isso. Depois me manda. Sim. E o engraçado é que não só isso, tá? Além dos alérgenos provenientes dos gatos, a presença de partículas de barata e ratos nas residências também foi associada ao menor risco de desenvolver asma. Eu acho que talvez ele acostume o organismo já porque aquelas substâncias. por exposição, pode ser. Porque nos testes cutâneos é usado tudo isso para testar. Sim. Que é interessante, né? Então, provavelmente é tipo um imunizante precoce. Tu acostuma o organismo antes de surgir a doença e a hora que surgir, ela não causa problema porque o organismo já está... As pessoas questionam por que a criança de rua tem mais proteção do que a criança que fica só num apartamento. É por causa disso aí, por causa da exposição. Sim. Quanto mais exposição, mais envolve a resistência.
Esses aí são os últimos? Tem mais alguns aqui. A história de Jack o Lantern. Jack o Lantern. Ali é a figura dele, antes de virar o fantasma, a abóbora. Trick or Treat, doce ou travessura, se originou na Irlanda. Para celebrar a data, as crianças celtas iam de casa em casa vestindo roupas extravagantes e pedindo provisões para as comemorações de Halloween em nome da deusa Mukiola. Já estudou essa Mukiola aí? Não conheço ela muito bem, já ouvi falar, mas... Dá uma pesquisada então. Mukiola. Os celtas acreditavam que o único modo de apaziguar os espíritos do mal era oferecer comida para ela. Quem se recusava a ajudar sofria com as travessuras da deusa. Já hoje, quem aplica o castigo são as próprias crianças. Aí entra a questão dos duendes também, né? Na mitologia, os duendes fazem travessuras também. Muitas vezes a pessoa diz, eu perdi, esqueci isso, sumiu. E é muito comum a pessoa dizer, sumiu alguma coisa e depois aparece. Dizem que tem a ver com os duendes, né? Para quem acredita. Inclusive essa Mukiola não tem muitas informações sobre ela, porque é uma deusa bem arcaica, uma deusa bem restrita. Tava vendo aqui. Outro tema polêmico é aquela deusa lá da Grécia, que eles faziam batismos no rio. E é um batismo muito parecido com o batismo de João Batista. Tem umas coisas bem polêmicas. Só que na verdade ela era a deusa da luxúria. Eles faziam o batismo na água para se purificar, para fazer a luxúria depois. Parece que essa Mukiola está associada ao sol. Ola é o nome de um produto também, né? Produto comercial. Ola. Tem muito produto que usa o nome de deusa, tipo Nike, né? Nike é uma deusa antiga também. Uhum. Faz sentido, né? A deusa ela nomes de carros também. Essa deusa, eu acho que era uma deusa daquelas tricksters, então que eles chamam. Já que aqui ela fazia travessura com quem não dava. Ali tá ao contrário, né? Travessura ou doce. É, né? Sim. Trica é travessura. Aqui. Bato morcego. Black Cat, gato preto. Bones, ossos. Tem o Skull and Bones, que é crânios e ossos, que é uma associação maçônica. De Yale, Universidade de Yale. Brum, vassoura. Caldrum, caldeirão. Cemitério. Costume, traje, fantasia. Costume. Ghost, espírito fantasma. Jack Lantern, Jack Lanterna. Monster, monstro. Múmia. Pumpkin, abóbora. Trick or treat, gostosura ou travessura? Não, trick é gostosura. Treat é travessura. Vampire, vampiro. E witch, bruxa. Witches. Ali o Harry Potter, Gasparzinho, que é um fantasma do bem. Data comercial, plantação de abóboras. Durante os dias que antecedem o Halloween, é comum vermos famílias americanas indo aos famosos pumpkin patches, plantações de abóboras, para comprar abóboras para as crianças criarem seus próprios Jack-o'-lanterns. Na verdade, essa é uma época mais esperada do ano pelas crianças. Ir comprar abóbora aqui é quase uma tradição de família. Como eu já tinha comentado antes, muitas vezes é até uma forma da família ficar reunida lá. Eles juntam a família toda e eles todos juntos eles fazem a carinha das abóboras, tiram aquele conteúdo de dentro. Eu pergunto o que essas com essas abóboras depois, será que eles botam para comer? Mas acho que quando eles estão tirando, eles depois comem, né? Faz sentido. Antes de deixar lá oco. A indústria cinematográfica sempre aproveita a lançar um novo filme de terror, geralmente mais elaborado, mais assustador do que o ano anterior. Sobrenatural, Invocable, Horror em Annabelle. Esse aqui é baseado no esse aqui é baseado em fatos reais. Sobrenatural é mais em caráter espírito. E tem a série Supernatural, né? Só que é diferente, tá? Só que elas não têm relação. Supernatural é poderes paranormais. Né? Isso. A série Sobrenatural, o nome em inglês dela é Insidious. Insidioso. Então tem mais a ver com... Essa palavra ela leva a crer que tem a ver com espírito, né? O próprio nome diz insidioso, um espírito insidioso.
E o Invocação primeiro do Mal. lá, qual é que é? É Atividade Paranormal. Atividade Paranormal. Nossa, esse filme é ruim. daí é opinião particular minha. É, o eu Lari eu gosto. gosto, eu não gosto desse tipo de filme. Eu gosto desses filmes aqui, eu gosto de todos. Tinha uma série que passava de casos mal assombrados, eram casos bem pesados. E casos reais mesmo. Sim. Não era cinema, era casos reais mesmo. Eu acho que... Pessoas que acordavam com passava marcas no- no corpo, apanhavam. No Biochannel, não é? Qual? Biochannel. Acho Eu vi que uma era. que era no canal Ou na Biochannel. Sony, não lembro agora. Eu gostava dos investigadores psíquicos. Aqueles que ajudam a polícia, aqueles eu gostava. Detetives psíquicos. Annabelle. Invocação do Mal, clássico. 31 de outubro, Halloween propriamente dito, há muito acesso pelo país. Muitas com concurso chegam a pagar muitos milhares de dólares para quem tiver a melhor fantasia. Aí é tipo um carnaval mesmo. Né? Sim. Aquela ali se vestiu de doce, ó. Ou É cogumelo. de Shrek. É. Eu, numa data dessa, me vestiria de um monstro clássico. Aquele da boca caída. Aquele lá. Aquele do Anonymous. Aquele lá, o Guy Fawkes. Estima-se mais de 200 mil toneladas de doce sejam vendidos nos Estados Unidos durante a data. Mais de 6 bilhões de dólares sejam gastos apenas com a indústria dos Dias das Bruxas. 6 bilhões de dólares. Uhum. Somente nos Estados Unidos, 158 milhões de pessoas, quase toda a população, né? Celebra a data. Pelo menos 80%, pelo menos. Interessante que lá a maioria é protestante, né? De acordo com pesquisa do National Retail Federation. O gasto médio dos cidadãos durante o Halloween aumentou 54,7% desde 2005. O gasto total estimado para 2015 é de 6,9 bilhões de dólares. Números que mostram que a indústria do medo fatura alto. O carnaval deles, né? Uhum. Eu acho que mesmo sendo protestante, é algo que está acima, tá algo que vai muito além Cultural, já é cultural. das crenças. É algo cultural. Tanto isso que a série do Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo, Pois é. Várias vezes a gente vê os personagens principais indo em igrejas, naquele estilo meio protestante americano, né? Que são diferentes, né? Os estilos dele, os protestantes dos Estados Unidos são diferentes a abordagem dos nossos, mas são parecidos, são diferentes, mas são parecidos, né? Eu vejo em várias ocasiões a personagem indo à igreja e ao mesmo tempo ela comemorando bastante o Halloween. Então isso é algo que está enraizado na cultura deles mesmo. Ele separa as coisas. Uhum. Happy Halloween, thank you, aí é o finalzinho. Uhum. Referência suapesquisa.com, Brasileiras pelo Mundo, monografias, a história do Halloween, descubromundo.com, history.com, Visitland. É o site da Visit Irland. Ah, tá, Visit Irland. É. Dublin.com, 10 curiosidades do Halloween. Dublin é a Irlanda do Sul e tem a outra Irlanda do Norte, não lembro agora. iw.org. Bible Teachings. Tem questões, origem do Halloween. A origem católica ali que fala. O Coisinha morreu, né? O Bob Esponja. Não sabia. Faz pouco tempo. Saiu até um vídeo. Acho que foi a Carol Capel quando... Eu não sei como é que ela descobre aquelas coisas. Então, é isso. Hoje foi isso então. Foi o especial do Dia das Bruxas, o Halloween, que é bastante interessante, né? E o original seria Dia de Todos os Santos, né? Sim. Ele foi uma mistura, né? Do Dia de Todos os Santos e o Dia das Almas. Dia das Almas. É isso, boa noite a todos, até semana. Boa noite a todos.